muita coisa. Mas Jesus não estava nem aí. Jesus não veio ao mundo para corrigir doutrinas. Ele veio ao mundo para ensinar a viver. E não adianta, é só ler 1 Coríntios 13 ou ler os evangelhos, você vai ver que não adianta ter toda a correção doutrinária, ou de qualquer coisa, se é que existe isso, correção doutrinária, nem as melhores sistemáticas organizacionais de pensamentos teológicos, tudo isso é bobagem, quando não se tem amor. Nada disso nos aproveita. Nada é jogar a vida no lixo. É trocar a prática do amor, do acolhimento, da inclusividade, do espírito de unidade relacional humana. A fé em Jesus recomenda isso. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. No que depender de vós, derrubem todas as muralhas de separação. No que depender de vós, não façam um círculo dizendo vocês não são iguais a nós, aqui vocês não entram. No que depender de nós, o ensino é aquele que Jesus deu aos seus discípulos quando chegaram a ele, dizendo: nós vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas ele não anda com a gente, então nós lhe proibimos de usar o teu nome. Porque ele não está aprendendo as doutrinas, os ensinos que a gente está aprendendo. Jesus olhou para eles e falou: que isso? Quem são vocês? Eu é que posso dizer: quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Só eu. Ninguém mais, nenhum de vocês. Agora vocês estão transformando esse conosco, não anda conosco, num dogma congregacional. É a quarta pessoa da divindade, é a congregação, é o conosco? Não. Com vocês, o princípio é diametralmente oposto. Comigo é quem não é por mim, é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Mas com vocês, é quem não é contra vocês, é por vocês. Então, não mandem ninguém calar a boca. Ele não está indo contra você, não está fazendo mal algum a você. Por que você, em nome desse conosco, onde cabe doutrina, dogma, sistematização de todo tipo, vai calar a boca dos outros? Parem com isso. Então, o Evangelho de Jesus, ele prioriza o que é absolutamente essencial. E o que é essencial é aprender a amar, a respeitar, a incluir, a tratar. Esse é o significado, esse é o valor, essa é a riqueza. Essa é a única categoria dimensional que passa comigo para a eternidade. O resto é pedra. O resto fica aqui. O resto é só formatação da conveniência humana. Mas se você está com sede, tanto faz se você bebe água numa coisa assim, em algo assim, ou se você bebe água com as mãos, ou se você não tem mãos e bota a sua língua e suga a água com a boca. A questão não é a forma, a questão é a essência. E a essência do Evangelho é amor. Pois bem, nós, quando falamos dos versos 19, 20 e 21, e na sexta-feira pulamos para o 24, ninguém pode servir a dois senhores, e eu disse que Jesus afirmou como sendo a única divindade presente nos evangelhos, em contraposição a Deus. Não eram ídolos de pau, de pedra, de madeira, de ouro, de lugar nenhum, da cultura de povo nenhum. Aquele centurião romano, cujo servo Jesus curou, que surpreendeu Jesus com uma palavra de fé, que Jesus disse que em todo Israel ele nunca tinha visto nada igual. Provavelmente o cara tivesse suas divindades particulares lá do panteão greco-romano. Ele não sofreu nenhuma catequese para virar uma pessoa diferente da noite para o dia. Como a mulher Ciro-Fenícia, que deu uma lição de perseverança em Jesus, mostrando que nem Deus pode tudo e Deus não pode suportar o coração de uma pessoa quebrantada na presença dele. Ele não aguenta. Não aguenta e não pergunta por doutrina, de onde veio, o que aprendeu, se foi batizado ou não. Nada disso importa.
Só para os conosco do culto, a congregação e a doutrina que isso tem alguma importância. Esses são os verdadeiros idólatras. Mas Jesus aqui no verso 24 diz: não podeis servir a dois senhores, e o outro senhor é Mamon. É a única outra divindade no Evangelho contra a qual Jesus se insurge, é Mamon. É o grande competidor, não por causa do poder objetivo dele, mas por causa do poder subjetivo dessa divindade no coração humano. Quando a gente passa a amar as riquezas, amar a isso, como se diz aqui, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a gente viu a mesma coisa em 1 Timóteo, no capítulo 6. Nesse dia eu olhei, li com você calmamente para você entender. Basta saber ler que se entende. Não é preciso ler em grego nem saber como foi dito em aramaico. Basta ler em português com pontuação que você entende o que foi dito. E é só o que importa. O resto é desculpa de quem quer manter você preso a uma falta de compreensão que supostamente alguns especialistas apenas teriam. É mentira. A única divindade decretada como perigosa por Jesus nos evangelhos não é o Deus Pan lá de Cesareia de Filipe, nem nenhuma divindade do panteão greco-romano ou de qualquer outro tipo ou forma de divindade, de qualquer outra herança ou de qualquer outra natureza. Jesus passou batido. E tinha isso para todo lado. Porque ele resolveu morar na Galileia dos pagãos, na Galileia dos gentios, onde tinha uma proliferação enorme de cultos e de divindades e de pequenas manifestações rituais para agradar a essas divindades dos povos, e ele não deu a mínima. No entanto, ele disse: Mamon é o grande perigo. Aí a gente vê, por exemplo, para não ir longe, nos Estados Unidos, na América Latina, no Brasil, você vê os crentes, especialmente na América Latina e no Brasil e até na África, brigando contra os cultos de matriz africana. O que Jesus teria feito? Nada. Ia passar batido. Não ia nem querer. Se convidassem-no para entrar, ele entraria. Se alguém num culto, se houvesse candomblé nos dias de Jesus, e uma mãe de santo dissesse: Senhor, entra, eu quero te servir. Assenta-te à minha mesa. Ele se assentaria. Ele pegaria do pão e o abençoaria e serviria a todos. E se houvesse doentes ali, ele os curaria. Como ele acolheria a todo mundo. Se tivesse um banda nos dias de Jesus, ele faria a mesma coisa. Se ele estivesse numa montanha de Sfat, onde depois se desenvolveu a Cabala, nos dias de Jesus já havia traços da Cabala. Desde o período persa já havia um pequeno desenvolvimento cabalístico em Israel. Mas foi depois de Jesus que a Cabala cresceu e foi no início do segundo século que ela explodiu mesmo. Especialmente com o surgimento do texto do livro Zohar. E a produção dele durante 12, 13 anos lá no monte, na caverna de Meron, que é um lugar muito interessante de se visitar. Aí alguém me pergunta: e você visita? Visito. Como Jesus passou por lá diversas vezes. Tem alguma menção dizendo Jesus chegando próximo ao monte ou a caverna de Meron, pronunciou uma maldição ou disse aos discípulos: não passeis por aqui? Não! Não, jamais. É tudo invenção colocada na cabeça de vocês por missionários americanos, querendo criar endemoninhamento cultural que não fosse o que não fosse cultura judaico-cristã explícita, era do diabo. Foi isso que fizeram com a cabecinha de vocês até o dia de hoje. Jesus não. A divindade na qual Jesus se concentra é justamente aquela que todo mundo adora no meio religioso. É o dinheiro. São as riquezas, que viraram sinal de prosperidade divina. Deus me ama quando Ele me faz ficar rico.
O maior sinal da bênção de Deus é dinheiro, é riqueza, é prosperidade, são propriedades, é o maior sinal da bênção de Deus. Aí, se fosse assim, os mais abençoados do Rio de Janeiro seriam a milícia, os grandes traficantes de drogas, os ladrões aqui do Congresso Nacional, os empresários da ladruagem brasileira, os grandes usurpadores e concentradores de dinheiros dos povos. 1% da terra é que carregaria a bênção, que foi tomada de 65% dos outros, mas porque Deus escolheu, predestinou 1% para serem os salvos, os abençoados, carregando o signo da riqueza como unção dele. É o que os coaches e os teólogos e os pastores e os apóstolos da prosperidade ensinam a você, minha tolinha, meu tolinho querido, que está perdendo a sua alma nesse engano. Quando a única divindade denunciada por Jesus nos 4 evangelhos, e nenhuma outra, você vê Paulo falando uma coisa espaçadamente, aqui e ali. Mas quando ele viu que os cristãos estavam começando a perder o significado, o valor, o entendimento do que era de fato importante, e começaram a ter brigas por causa de alimentos sacrificados ou não aos ídolos, e ali em Corinto, 1 aos Coríntios capítulo 8, na cidade de Corinto, tudo era sacrificado aos ídolos, tudo, absolutamente tudo. Tudo que vinha da terra, tudo que vinha do campo, tudo que vinha da pecuária, tudo era dedicado a alguma divindade, era uma cultura greco-romana. E era assim que funcionava. Imagina só, se as pessoas fossem ficar preocupadas com a quem aquele alimento foi consagrado, quando ele foi tirado da terra, quando ele foi abatido, tirado do curral, quando foi oferecido como carnes no mercado. Alguém antes, era comum, era hábito, fazia parte do rito, consagrar a divindade de preferência do indivíduo, do comerciante. Imagina se isso fosse levado a sério. Ninguém comia nada em Corinto, nenhum crente ia poder comer nada. Paulo chega e diz, não, o ídolo, vamos supor que isso aqui fosse considerado um ídolo. Nada é no mundo, nada, não é coisa nenhuma. Se você bater aqui, quebra. Esse aqui tem até a aparência de algo como se fosse sólido, ferro, mas bata aqui que você vê que é gesso, é de araque. O ídolo nada é no mundo.